Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Eba Comunidade, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na matriz do Divino Espírito Santo. A liturgia de hoje nos convida, como ela própria diz, pela leitura do profeta Isaías, a voltarmos para Deus. Estamos, nessa primeira leitura, no final do que na literatura bíblica chama-se o livro da consolação. É o segundo livro de Isaías, que vai do capítulo 40, começa um convite à consolação, vai até o capítulo 55, que é concluído hoje com essa leitura. Trata-se de um contexto no qual o profeta fala a pessoas que estão no exílio da Babilônia, já para terminar o exílio, devem voltar para a sua terra, para o seu povo, as suas casas, e começam a fazer uma revisão de vida. Por que estavam passando por tudo aquilo? O que os colocara naquela situação tão cheia de sofrimento? É hora de fazer um balanço. E o profeta vai levar uma mensagem essa que faz com que eles acordem e percebam que o pecado nos distancia de Deus e nos traz sofrimento. E muitos só percebem quando estão passando grandes dificuldades. Há muitos, por exemplo, que só vão à igreja na bonança, quando estão na dificuldade. Uma doença, uma dívida, falta de paz. Mas quando estão na bonança, muitas vezes esquecem de Deus. Então hoje o profeta nos convida a voltarmos para Deus, abandonar o caminho do ímpio, o caminho que nos afasta de Deus, tirarmos da cabeça tudo aquilo que faz com que as maldades aconteçam e, finalmente, adequar-nos àquilo que Deus ensina. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós muitas vezes pensamos em fazer as coisas e achamos que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é outra. Há muitos que até usam o nome de Deus para justificar injustiças e tantas outras coisas, guerras. Mas o projeto de Deus é bem outro. O Salmo vai nessa mesma linha, de forma tão bonita. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O refrão repetido nos convida a essa tomada de consciência. O Senhor está perto de quem o invoca. Como diz o profeta, voltemos para Deus. Ele é misericórdia e piedade, Ele é amor e paciência, é compaixão. O Senhor é bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Que salmo belo. Nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis da vida, lembremos-nos desse salmo. É um salmo bem longo, mas foram tirados alguns versículos que dizem tudo o que precisamos ouvir para entendermos como é o coração de Deus. A segunda leitura, Paulo está preso, tudo indica que em Éfeso, e escreve à comunidade de Filipos. A comunidade de Filipos ficava no norte da Grécia, foi a primeira comunidade da Europa que Paulo evangelizou. E ele tinha um carinho muito grande. Praticamente fora fundada por Paulo, Silas e Timóteo, essa comunidade. Ele tem um carinho muito grande porque essa comunidade era fervorosa, solidária, comprometida com os compromissos do evangelho pregado por Paulo. É tanto que essa carta, nesse primeiro capítulo, a partir do versículo 20, da carta aos Filipenses, é uma espécie de chamada para que se permaneça fiel ao evangelho. Para que se permaneça fiel àquilo que foi pregado, ao batismo que eu aderi. E aí Paulo fala da sua convicção.
preso, sofrido, apanhou, e na sua cabeça tem uma confusão. A minha vontade era morrer. Porque para mim morrer é lucro, estar perto de Cristo. Mas pode ser que eu ficando seja um benefício, porque ele prega a palavra. E se é bom que eu fique, então seja feito assim como Deus quer. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Olha que coisa linda. Então ele exorta a comunidade a permanecer fiel em Jesus. Exalta, sobretudo, a beleza da solidariedade dessa comunidade. A solidariedade que, se nós vamos adiante um pouquinho, no capítulo 2, próximo capítulo, depois desse que nós ouvimos, no versículo 25, ele fala de um membro da comunidade enviado para ajudar Paulo, chamado Epafrodito. Paulo estava na prisão, passando necessidades, e a comunidade fez uma espécie de vaquinha. Mandou dinheiro para Paulo junto com um ajudante que poderia sanar um pouco o seu cansaço, a sua situação. E Paulo agradece. Paulo agradece a solidariedade desta comunidade que ajuda tantas outras com recursos. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios menciona a campanha feita pela igreja de Jerusalém, e a comunidade dos Filipenses ajudou. E assim como ajudou a ele, fez tantas outras campanhas. De forma tão bonita, ele enaltece as atitudes da comunidade dos filipenses. E com isso nos ensina também a permanecermos fiéis a Cristo e ajudarmos na igreja e a todos os que necessitam da nossa ajuda a partir daquilo que temos. Só temos a receber graças e bênçãos. O evangelho de hoje nos traz uma parábola que é bem contextualizada. O povo vivia naquele tempo também os períodos das colheitas, dos parreirais, de tantas outras plantações, e Jesus pega algo do contexto para comparar sempre como é a ação de Deus, como é a atitude de Deus, do próprio coração de Jesus, que é o reflexo do Pai, para com todos. Essa parábola não é nem dos empregados, mas é do patrão generoso, do pai generoso. E por que Jesus fala essa parábola? Porque havia muitos fariseus resmungando, porque Jesus ia comer na casa de pecadores, de publicanos. E isso incomodava aqueles que achavam que eram santos, justos diante de Deus. Isso incomodava demais. Por quê? Porque eles já viviam no templo, prestando louvores e cultos ao Senhor, davam o dízimo, mas o projeto de Deus estava longe dos seus corações. E quando Jesus acolhia aqueles que não estavam próximos de Deus, mas que poderiam ser resgatados e tinham o coração mais sensível, eles ficavam incomodados. E aí Jesus conta uma parábola bem interessante. O patrão começou a colheita de uma vinha, saiu de madrugada, chamou alguns operários e disse: vou pagar uma moeda de prata a vocês, 1 denário, pela diária. Os trabalhadores foram para a vinha. Às 9 horas saiu de novo, encontrou mais alguns desocupados na praça. E de vós trabalhar na minha vinha. Ao meio-dia, às 3 da tarde, fez a mesma coisa, saiu procurando. E às 5 da tarde, quando já estava encerrando o expediente, saiu de novo. E ainda encontrou alguns na praça desocupados. Por que vocês não foram trabalhar? Porque estão aí desocupados, porque ninguém nos contratou, vão vocês também para a minha vinha.
E aí, quando foi na hora do pagamento, chama o seu gerente e diz: paga a cada um dos trabalhadores uma moeda de prata, a começar pelos últimos. Então, aquele que foi chamado às 5 chegou a receber uma moeda de prata, e os outros foram recebendo até aquele que chegou ainda na madrugada. E foi uma confusão. Mas nós que passamos o dia trabalhando, sob o calor do sol, e o Senhor paga a mesma quantia a esse que chegou depois, é a mentalidade do fariseu. Nós vivemos no templo, nós louvamos o Senhor, faz tempo que somos convertidos. Esses mequetrefezinhos que estão nas ruas, que vivem longe hoje da igreja, por exemplo, vêm e são tratados com o mesmo privilégio. Aí o patrão, que é a própria figura do Deus, diz: ô amigo, eu não te prometi uma moeda de prata na sua diária? Foi. Então recebe e vá para casa. Eu não estou sendo injusto com você. Com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. E aí vem uma provocação que o patrão faz àqueles que reclamavam dos que chegaram último e receberam a mesma graça. Você está com inveja de mim porque estou sendo bom? Olha a diferença. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E ele é muito interessante. Jesus coloca ali: por acaso não tenho direito de fazer... O versículo 15. Ou estáis com inveja porque estou sendo bom. Vejam, na nossa mentalidade, nós pagamos o que é justo. Deus paga pela necessidade. Nós pesamos conforme nossas medidas. Deus faz conforme a sua bondade. Um coração misericordioso, que sabe que aqueles que não tinham trabalho agora estão trabalhando e atenderam o seu chamado, recebem a mesma graça. Portanto, busquemos nós também, enquanto é tempo, procurarmos Deus. E aqueles que já estão, não se sintam donos da igreja, de grupos ou tantas outras coisas. Infelizmente, às vezes na igreja a gente encontra pessoas que já estão há muito tempo servindo. Quando chega alguém que assume novo e tem uma caminhada de pouco tempo, assume algum grupo, alguma comunidade, causa um ciúme tremendo. Ah, mas eu já estou aqui há mais tempo. Amigo, eu faço com o meu reino o que eu quiser. Eu quero dar a todos do mesmo jeito. Então, que a inveja... Estais com inveja porque eu estou sendo bom? Deus não dá aquilo que é justo, Ele dá conforme a necessidade. E Ele conhece a necessidade do coração de cada um de nós, de cada um de vocês. Então busquemos esse coração enquanto é tempo. Como convida o profeta Isaías na primeira leitura: voltem para Deus e receba o salário da graça. Não importa o horário, Ele quer te cobrir de bênçãos. Ele quer te dar esse denário da graça. Há quanto tempo você está na praça sem procurar a Deus? A praça da vida. Interessante que a gente, olhando essas missas campais agora, porque temos que manter o distanciamento, como as pessoas estão indiferentes a Deus. É a gente celebrando e um bocado fazendo zoada nas calçadas, outros. Parece até que é algo impressionante. Voltemos para Deus. Porque um dia a gente vai voltar, mesmo que seja pedindo a cura para uma doença que o homem não consegue curar. A paz que o homem não consegue proporcionar. O sossego, o trabalho, a saúde. Volte o seu coração para Deus. E pare de resmungar como os fariseus e aquele que chegou na primeira hora.
Que Jesus nos ajude, neste mês da Bíblia, a colocarmos de forma mais concreta e profunda a sua palavra no nosso coração, nas nossas atitudes. Que Jesus nos ajude a encontrarmos o Pai e recebamos a graça que Ele quer nos conceder. De pé, professemos a nossa fé.